Nelson, o que tá acontecendo com você? Ai, eu tenho que ter um monte de coisa pra fazer e ainda tenho que entender o que tá escrito aqui nesses livros. Eu tenho que fazer uma análise deles. Mas por quê? Não é mais fácil você pensar numa resenha? Ah, resenha, né? Aquela conversinha de bar que a gente tem e fala sobre algum assunto. Oi, eu sou a professora Patrícia. E eu sou o professor Nelson. E esse é o quadro Descomplica. Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre resenha acadêmica, Nelson. Isso, nós vamos falar de uma maneira simples e clara como a gente fazer uma resenha acadêmica, como fazer uma análise e uma construção textual sobre um artigo acadêmico ou um livro. Então, a resenha, né, ela trata sobre essa apreciação de bens culturais, como você mesmo já falou. Como pensar um filme, como pensar um livro, como pensar um texto acadêmico, um artigo, e fazer uma síntese de ideias e também um olhar mais crítico, conclusivo, sobre isso que foi requerido pelo professor. Então, Patrícia, de acordo com Aristóteles, existem várias formas de categorizar, não só os textos, mas categorizar os gêneros Calma, acadêmicos. Nelson, foca, não vai por aí. Na verdade, quando nós pensamos a resenha acadêmica, nós pensamos nesse padrão discursivo para fins comunicativos e para fins interacionais. Quando o professor solicita uma resenha, na verdade ele está esperando um texto que tenha um fim comunicativo e também interacional, em que os alunos sejam capazes de fazer uma síntese e, a partir dessa síntese, tecer um olhar crítico conclusivo, observar, analisar e pensar esse texto academicamente. Agora, essa crítica não é uma crítica negativa só de desconstrução, mas é uma crítica de análise. É muito mais uma análise em que você vai dar um parecer de valor sobre determinado texto ou objeto acadêmico ou cultural. Para começar a pensar essa resenha, os estudantes têm que fazer isso em 4 etapas também. Primeiro, ele vai apresentar os dados desse texto. Ele vai partir de uma referência e vai fazer uma síntese dessas ideias que estão contidas nesse material. Ele vai apresentar dados do autor, ele vai apresentar alguns dados da obra. E a partir dessa primeira ação de apresentar esses dados, ele vai descrever o que está contido nesse material. Se de repente, se ele fizer uma resenha de um livro, quantos capítulos se constitui esse livro, em quantas partes eles estão divididos, se tem subseções, e elencando aquilo que ele vai identificar como mais importante. Num dos nossos vídeos aqui do canal, a gente falou sobre até ações com escrita, que também podem ser utilizadas como uma referência para tratar da resenha. Essa parte de síntese, lembra? Reportar, sumarizar, quer fazer a síntese das ideias, Nelson? Depois então, teorizar, né? Exatamente. Então, a partir do momento que ele apresentou a obra e o autor, sintetizou, né, e fez a descrição desse material, ele vai para uma terceira ação importante na construção dessa resenha, que é justamente fazer essa avaliação, essa análise desse dado, começar a construir a apreciação dessa obra. Além de sumarizar, ele tem que começar a pensar esse texto acadêmico, de maneira a articular com, por exemplo, a disciplina para a qual ele é exigido. O professor de uma X disciplina vai exigir uma resenha de um livro tal, e a partir desse trabalho, o aluno vai poder sintetizar, ter esse repertório para si, até como uma fonte de estudos futura, e também fazer uma articulação com a disciplina, com aquele material que ele está estudando naquele momento. Antes de eu falar da dica mais importante para encerramento da resenha acadêmica, não se esqueçam. Assinem o nosso canal, ativem as notificações. Cliquem no sininho. Isso, e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo E no nosso não canal. deixem de fazer comentários. Nós precisamos saber o que vocês querem aprender ou o que nós podemos falar também. Então, vamos para a dica mais importante desse vídeo. Já apresentamos, né, os dados da resenha, já descrevemos os dados da resenha, né, apresentamos de uma maneira sintética. Fizemos a análise, né, um olhar crítico conclusivo, e para fechar a resenha de uma maneira bem interessante, é importante que o aluno também, que a pessoa que esteja resenhando, possa recomendar ou tecer umas considerações finais. Aí sim, pensando não só com a mentalidade desse texto, desse autor que ele está sintetizando e sumarizando, mas aí sim, a partir dessa avaliação, fazer um link com a disciplina, um link com aquilo que ele já está estudando e pensando até, dependendo se for para publicação, né?
E dependendo até se for para a publicação de uma revista acadêmica, porque esse é um gênero muito utilizado nos meios acadêmicos. Pode-se até, nessa parte de considerações finais, fazer uma recomendação, fazer uma articulação com a área dos estudos linguísticos e dizer de que maneira esse texto tem contato, se aproxima ou se afasta, de que maneira ele traz uma discussão relevante, apreciando, avaliando e apresentando e até recomendando a leitura desse material. O mais importante é não deixar de citar, como aquele vídeo que a gente fez sobre o plágio. Isso pode ser muito sério. Então, cite. Exatamente. Qualquer coisa, você volta no vídeo que o professor Nelson comentou sobre isso. E você? Tem mais alguma dúvida sobre resenha acadêmica? Tem mais alguma dúvida sobre algum outro conteúdo sobre linguística que a gente possa comentar com vocês? Não deixe de deixar o seu like, o gostei, né? Agora, quando alguém clica gostei, é porque ela gostou só de um pedaço. Calma, Nelson. Vamos descomplicar pro pessoal. Próxima. Até a próxima. Descomplica.